Galera, então, para quem não conhece, esse aqui é o Gabriel Carrão. A gente se formou junto, fez TCC junto, fizemos várias coisas, trabalhamos junto, morava junto. E ele aí se tornou um excelente profissional. Se quiser falar um pouquinho mais sobre a sua formação, Gabriel, fica à vontade. A casa é sua. E aí, galera que está assistindo aí. Então, me formei ali no Cefid junto com o Otto, no ano de 2019, E aí a gente trabalhou junto ali na Academia Incorpore, aqui em Coqueiros. Hoje em dia trabalho como personal trainer, trabalho na academia também, na Incorpore, como instrutor de sala. E estou fazendo atualmente uma pós-graduação em populações especiais e prevenção e recuperação de lesões musculoesqueléticas. E aí essa, por enquanto, é minha jornada. Massa. O que são as populações especiais, só para quem talvez não saiba? Então, como populações especiais, a gente tem vários grupos. Tem grupo de crianças e adolescentes, é tudo que foge do convencional, né? Então, seria crianças e adolescentes, o público diabético, público hipertenso, também é considerado populações especiais, o grupo de lesão medular, por exemplo, também é considerado populações especiais. Então, tudo isso que fugiria do treinamento convencional, das populações convencionais, né? Gestantes também considerados populações especiais. Ah, bacana, muito interessante. Tem alguma gestante aí, galera? Então, aproveitando o gancho, ele falou que diabetes é uma das populações especiais que ele estuda. Esse é o tema da nossa live de hoje, né, Gabriel? A gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre diabetes e exercício físico. Mas antes de entrar de forma mais específica, eu gostaria de saber, de uma forma mais geral, o que é a diabetes? Então, a diabetes ela é uma disfunção no metabolismo dos carboidratos. O que acontece? A gente acaba tendo um acúmulo de glicose no sangue. Por que isso acontece? A gente tem a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 são indivíduos que eles nasceram diabéticos ou adquiriram na infância mesmo, numa fase bem jovem, e eles precisam de insulina, pois o corpo deles não produz. Então, são insulino dependentes. E geralmente são indivíduos que não são obesos. Já a diabetes tipo 2 são indivíduos que adquiriram ela durante a vida, geralmente indivíduos obesos, conta com 90% aproximadamente dos diabéticos tipo 2, e eles não necessariamente precisam de insulina. Eles podem sim precisar, mas geralmente não precisam de insulina e às vezes tomam medicamentos, que também ajudam no controle da glicemia. Então, isso é de forma... Outro dia mesmo... Pode falar. Ah, bacana. Outro dia mesmo, essa semana, eu tava olhando no YouTube e aí passou um canal que era tipo Porta dos Fundos, e aí o nome do vídeo era Diabetes. Aí eu cliquei lá e eles estavam brincando assim, que o diabético, que o cara era viciado em açúcar. Ele ficava tipo, me dá esse donuts, cara, me dá um bolinho de coca, me dá um bolinho de coca. Porque tem relação, né, com o consumo exacerbado, exagerado de açúcar e a causa da diabetes? Com certeza. Por isso que o diabetes tipo 2, que é o adquirido, 90% deles são obesos. Porque as pessoas adquirem a diabetes através de uma má alimentação, por exemplo, né? De hábitos de vida que não são muito bons, que fogem do saudável. E aí tanto entra daí a alimentação ruim, entra a falta de treino, falta de movimento, e aí tudo isso, estresse, então tudo isso acaba ocasionando a diabetes, né? Interessante. Então, por isso que tem esse, não sei se estereótipo da diabetes, que geralmente são indivíduos fracos ou indivíduos obesos, mas é que a maioria deles sim são obesos e não tem um bom hábito de vida. Estilo de vida, entendi, não é saudável. Interessante. Então, aí que entra a gente como educador físico para intervir nessa galera através do exercício físico e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Exatamente. Porque assim, ó, em relação a preciso tomar insulina ou não, preciso controlar de alguma forma minha diabetes, isso aí é com o médico. A gente não interfere nessa parte. A gente entra justamente na parte do tratamento não medicamentoso. E aí entra a gente, profissional de educação física, profissional de nutrição, muitas vezes psicólogo também. Então, a gente está nessa parte de tratamento não medicamentoso, nessa modificação do estilo de vida. Esse é o primeiro tratamento para o indivíduo, por exemplo, que apresenta uma pré-diabetes. Não chega a ser um indivíduo diabético, mas ele tem pré-diabetes. O médico vai chegar para ele e falar assim, ó,
Tu precisa mudar o teu estilo de vida. Antes de qualquer remédio. Esse é o principal tratamento, e o tratamento, como se fosse tratamento precoce, né? Você vai começar a fazer isso para não adquirir a diabetes, já que você tem uma pré-diabetes. Entendi. E aí que precisa dessa equipe multidisciplinar, porque não é simples, né? Mudar um hábito de vida, um estilo de vida, precisa de uma mudança geral, né? Em várias esferas da vida da pessoa. É difícil, porque assim, né? E aí não é só difícil para o indivíduo diabético começar uma rotina de exercício, por exemplo, né? A gente tem essa dificuldade aí com o público em geral. Então, o público diabético, ele é só mais um que muitas vezes não conhece os benefícios ou que não tenha o gosto pela prática. E aí é um problema maior ainda para o indivíduo diabético, né? Ah, bacana. Pô, legal. Então, feita essa introdução inicial, eu queria saber, digamos que eu tenho diabetes, quais são os cuidados que eu devo tomar na hora de praticar um exercício físico? Perfeito. Então, o que acontece? A gente precisa primeiro tentar entender se esse indivíduo ele é diabético tipo 1 ou diabético tipo 2. Porque se ele é diabético tipo 1, ele vai tomar insulina, então a insulina que ele toma, no caso do treino, depende muito da insulina que ele tomou. Tem insulina de ação rápida, insulina de ação lenta. Então, por exemplo, assim, qual que é o perigo? Ele vai lá, toma uma insulina de ação rápida, por exemplo, e imediatamente ele vai treinar. Ele está sem glicose no sangue. E aí pode dar um caso de hipoglicemia bem grande. Então, a gente precisa primeiro saber diabético tipo 1 ou diabético tipo 2 para ter esses cuidados. Mas aí a gente entra no principal. O principal seria verificar a glicemia dele antes do exercício, dependendo durante e pós-exercício, mas principalmente antes do exercício, para a gente não iniciar o exercício com uma glicose sanguínea absurda ou também muito baixa, porque dependendo do tipo de exercício, que mais para frente a gente entra nisso, dependendo do tipo de exercício, a gente mexe na glicose dele de uma maneira diferente. Entendi. Então o Legal. cuidado principal, verificar antes do exercício a glicemia do paciente, do aluno. Ah, legal. E a pessoa que é diabética, ela vai saber o que é glicemia. E o pessoal que não sabe o que é glicemia, como é que a gente explica de uma forma simples isso para eles? Tá. O que acontece? A gente ingere um alimento, né? E a gente tem açúcar, por exemplo, tem tudo que sai do alimento, cai na corrente sanguínea. Então, pensa que o açúcar caiu na corrente sanguínea, né? A glicose cai na corrente sanguínea. Aí ela vai percorrer os caminhos dela e, por exemplo, o músculo está precisando ou qualquer outro órgão está precisando da glicose, né? De energia. Então, ela vai circular lá e vai entrar nas células e tudo mais. E aí a insulina, justamente a insulina que faz esse papel de colocar essa glicose para dentro para a gente conseguir ter energia para desempenhar as funções, né? Os órgãos desempenhar suas funções. E aí, quando a gente tem esse problema de não ter insulina ou de resistência à insulina, por exemplo, a gente não consegue pegar essa glicose e jogar para dentro para poder utilizá-la como fonte de energia ou qualquer outra função dela. Pô, super interessante. E aí, no caso da hipoglicemia, seria a baixa... Seria o baixo nível da glicose no sangue. Aí seria a hipoglicemia. Por exemplo, assim, quando a gente come um alimento muito gorduroso, né? A gente come muito numa refeição, ou alimentos muito gordurosos, que a gente dá um pico de... A gente põe muita glicemia, no caso, muita glicose no nosso sangue. Aí o nosso corpo, ele entende que ele precisa jogar muita insulina lá para tirar do sangue, porque pode ser perigoso. Pode aumentar a pressão arterial, enfim, alguns problemas. Então, ele joga um monte de insulina, aí a insulina vai agir tirando essa glicose do sangue e aí vai dar hipoglicemia, por exemplo, né? Porque vai avisar que precisa vir muita insulina para tirar esse açúcar do sangue. Aí ele vai sair e aí a gente não tem açúcar, por exemplo, para fazer para qualquer outro órgão, né, que precise dele. Muito interessante. Então, a precaução que o diabético deve tomar antes de praticar o exercício físico é medir, aferir a sua glicemia antes do treino. Exatamente. Legal. Tanto uma alimentação adequada, né, antes do treino, comer de maneira moderada, pelo menos 1 hora antes, que aí já entra na parte da nutrição, como a verificação da glicemia,
que precisa ser feita pelo profissional de educação física que vai treinar esse aluno. Oh, muito bacana. Legal, cara. E o diabético? Ele pode ser shapeadão, pode ganhar 10 quilos de massa muscular com saúde? Sim, o diabético ele pode sim ser shapeadão, ele pode ganhar sim 10 quilos de massa muscular com saúde utilizando o método do Otto Leone. Mas o que acontece, né? A gente geralmente não associa a imagem quando a gente pensa, pensa num diabético, a gente não pensa num cara fortão, por exemplo. E ele pode sim ser fortão. A gente não associa porque a maioria, como eu já falei, né? A maioria são obesos, que são as pessoas que têm diabetes tipo 2. Por isso que a gente acaba não associando, pensando que o indivíduo diabético ele não pode, ele não pode ser forte, ele não pode ter muita massa muscular. E aí tem até um exemplo de um cara, não sei se você conhece o José Loreto, é um ator da Globo. Cara, depois pesquisa, um ator da Globo, ele tem diabetes tipo 1. E ele foi o cara que ele interpretou o José Aldo no cinema. Ele fez o filme do José Aldo. E aí, para isso, ele treinou pesado e tudo mais. Ele é um cara que sempre treinou pesado, né? Ele é um cara forte. E ele tem diabetes tipo 1, por exemplo. Então, tudo bem controlado, a gente consegue sim ter um shape massa, tomando todos esses cuidados antes do treino. Bacana. E até pensei em uma coisa aqui. Você falou que o diabético geralmente, o tipo 2, ele geralmente é obeso, porque é uma consequência desse estilo de vida, e digamos que ele resolve ficar maromba, ficar shapeadão, ele vai deixar de ser diabético? Cara, então, não. O que acontece? Na verdade, a gente consegue reduzir a glicemia dele, né? Porque pensa que ele tem uma glicemia sanguínea muito grande. Ele tem uma glicemia ali muito grande, então a gente consegue sim reduzir a glicemia dele. E aí, em alguns casos, inclusive, tirar o medicamento dele, por exemplo, também feito pelo médico. Mas sim, a gente pode chegar no momento em que a gente tire a glicemia dele. É que como é que eu posso falar? Nem tudo está associado, por mais que seja do tipo 2, está associado ao excesso de peso. Porque pelo excesso de peso tem outras decorrências que também vão atrapalhar, né? Algumas disfunções de algumas proteínas. Então, mesmo ele emagrecendo, ficando shapeadão, ele ainda pode sim ter ali uma glicemia um pouco mais alta. Será difícil colocar uma glicemia nele como a de pessoas não diabéticas, por exemplo, que é uma glicemia em torno de 80 ali em jejum, né? Ele sempre vai ter uma glicemia um pouco mais alta. Mas tende a reduzir, melhorar o quadro. Tende a reduzir muito, reduzir muito. Tem inclusive um estudo que aí ele foi feito, claro, com pessoas iniciantes, mas é um estudo que em 2 meses, se eu não me engano, depois se alguém quiser esse estudo, em 2 meses esse estudo reduziu dos pacientes, dos alunos, 50% da glicemia. Que beleza, caraca. Com treinamento resistido. Com treinamento resistido. Pra ver a importância da musculação, né? Exatamente, exatamente. É super, super. Irado. Legal. Cara, e falando em saúde, você acha que focar o treino para hipertrofia, além de todo o benefício estético, tem também um sinônimo de saúde, essa parte da hipertrofia? E faz uma relação disso, hipertrofia e saúde, por favor, para a galera que está assistindo. Claro. Sim, é super, claro, na minha opinião, mas enfim, é super válido a gente focar no treino de hipertrofia para estética, mas também para saúde. O que acontece, né? Até uma situação meio engraçada. Eu já ouvi muito de pessoas que não treinam, por exemplo, a pessoa ter aquele estigma de pessoa shapeadona, né? Então o cara vai lá, o cara não treina, o cara fica criticando o cara que treina, falando, o cara treina aí pra estética, pô, o cara não tem objetivo, sabe? Cara, o cara tá treinando, tá aumentando a massa magra, tá treinando, tá diminuindo gordura, o cara tá cuidando da vida dele, tá tendo mais qualidade de vida, sabe? Então, muitos vão pelo lado estético, mas isso sim puxa o lado da saúde também, né? Eu sempre costumo, até numa aula da pós sobre obesidade, aí a gente comentou, né? Que geralmente, assim, ó, todo treino vai ser para hipertrofiar, né? Vai ser para hipertrofia. Dificilmente a gente vai ter, assim, não vai ter um treino, não, ó, esse treino não vai ter hipertrofia, tá? Pensando em treinamento resistido. Então a gente vai sim ter hipertrofia, né? Claro que daí entra junto a alimentação para
para conseguir reduzir bastante esse percentual de gordura, mas o treino em si vai ser para hipertrofiar. Aí puxando outro gancho, né, de populações especiais também, que são um grupo de idosos. Quando a gente começa a ficar idoso, começa a avançar a nossa idade, a gente começa a perder massa muscular e perder massa óssea. Então tá aí outra importância de a gente ter uma hipertrofia bacana quando mais jovem ou no decorrer da vida. Porque com quanto mais massa muscular a gente chegar na velhice, menos a gente vai perder, mais vai conseguir fazer a manutenção. Então, treinar para estética sim também sinônimo de treinar para saúde. Uhum. Eu sou exemplo disso vivo. Eu comecei a treinar por objetivos puramente estéticos e quando eu vi, minha saúde era uma beleza. Pô, disposição, ânimo é outra coisa, cara. Quando você tem uma massa muscular ali, fazer as tarefas do dia a dia fica mais fácil, é tudo melhor. Você não sente dores, né? O cara pode ficar várias horas em pé ou várias horas na mesma posição, tem muito menos chance de sentir uma articulação quando tem aquele músculo forte, rígido ali, para estabilizar a articulação, né? Exatamente. É que às vezes o pessoal enxerga, né? Tá treinando para hipertrofia, para estética, mas realmente por trás disso tudo tem muitos benefícios. A gente, imagina, né? Na musculação a gente faz movimentos do nosso dia a dia, então quando realmente a gente chega no dia a dia, fica muito mais fácil de passar por ele. Fora os aspectos psicológicos de se treinar e de hormônios e tudo mais. Então uma imensidão de coisa boa, assim, é absurdo. E também, só para contextualizar, de repente alguém que está assistindo não sabe, hipertrofia é o aumento da massa muscular, né? A gente aumenta os componentes e as estruturas do músculo de forma que ele cresce de tamanho e fica maior. E às vezes as pessoas pensam em hipertrofia, ganho de massa muscular, e já pensam um cara bombadão, né? Não quer dizer isso. Por exemplo, uma pessoa que treina hipertrofia para a saúde, não quer dizer que ela vai ficar com o corpo de fisiculturista. Ela vai ser uma pessoa normal, com músculo bem desenvolvido, e vai tornar ela uma pessoa mais saudável, né? E a gente vê muito na academia, né, as pessoas chegando e falando assim, então, eu quero treinar e tal, mas não quero ficar muito forte, não quero ficar muito bombadão. As pessoas acham que vão entrar na academia e vão virar fisiculturista. Não é bem assim, né? É bem difícil para a pessoa chegar nesse nível. Dá vontade de falar assim, ó, nem esquenta, eu tô há 8 anos tentando e ainda não consegui. Não, nem sempre tem essa intenção, você não vai conseguir mesmo. Falar para ela assim, pode tentar, não vai dar. Não vai dar não. Massa. Cara, e qual o melhor tipo de exercício para uma pessoa com diabetes? A gente falou um pouco sobre treino resistido, que treino resistido, para quem não sabe, é musculação, né? É mover a sua articulação contra uma resistência. Então a gente pega o peso e faz um treino resistido, é musculação. Mas também tem, por exemplo, o treino aeróbio, né? O treino de cardio, tem o treino de flexibilidade, potência, força. Qual que é o melhor tipo de treino para quem tem diabetes? Tá, vamos lá então. A gente precisa voltar primeiro naquela questão de verificar a glicemia do indivíduo, do aluno, antes do treino. Então, porque a glicemia dele, no caso, o treino vai depender de como está a glicemia dele. Por isso que em muitos casos de diabéticos a gente tem que, às vezes, mudar um pouco o treino, principalmente pensando em intensidade, por conta da glicemia. Então, tanto o exercício aeróbio promove adaptações interessantes para a redução da glicemia, quanto o treinamento resistido. Os dois juntos são muito bons. E também o treinamento concorrente, que é a junção do treinamento aeróbio com o treinamento resistido. O treinamento concorrente também é super válido. Aí, quais são as implicações que a gente leva com isso? Levando bem para a prática mesmo. Pensa assim, ó, a modo grosso, para não entrar muito na parte técnica. Um treinamento resistido intenso, ele tende a subir bastante a glicemia do indivíduo no momento do treino. Então, treino intenso, ele vai subir muito a glicemia do indivíduo. Treino intenso, de musculação. Um treino intenso aeróbio, ele sobe também, só que não tanto. Daí aí que tá a sacada. Por exemplo, assim, ó, o indivíduo chegou com uma glicemia bacana. Posso tacar nele um treino intenso? Posso tacar nele um treino intenso. Mas eu tenho que entender que depois do treino intenso, a glicemia vai cair. E aí
Aí eu preciso ter atenção com essa glicemia inicial dele. Então, por exemplo, assim, ó, pensa em treino intenso, eu penso em aumento da glicemia durante o treino. O treinamento resistido, ele aumenta mais a glicemia durante o treino do que o treinamento aeróbio. Os dois intensos, né? Agora, quando eu penso em treino moderado, o treino moderado, tanto musculação quanto aeróbio, ele tende a baixar a glicemia do aluno. E aí, claro, o treinamento resistido, moderado, ele tende a abaixar menos. O treinamento moderado aeróbio tende a baixar mais a glicemia. Aí, então, por exemplo, a gente tem o caso de um aluno nosso, um aluno chegou com a glicemia de, sei lá, 120. 120 para um diabético é uma glicemia baixa. Para a gente não é, mas para um diabético sim. Então ele chegou com uma glicemia de 120, por exemplo. Eu posso fazer musculação pesado com ele? Posso fazer musculação pesado com ele. Vai subir a glicemia? Vai. Porém, o pós-treino vai cair muito. E aí vai dar hipoglicemia nele. Isso aí de certeza. Então, qual seria uma estratégia interessante, por exemplo? Ele chegou na academia com a glicemia de 100, que é baixíssima, 120. Eu posso fazer um aeróbio moderado, por exemplo. A glicemia dele tende a manter, cair um pouquinho. Então é tranquilo, entendeu? Senão eu vou dar a paulada nele e aí depois vai cair. Então quanto mais eu subo, mais ela tende a cair no pós-treino. Então são esses cuidados que a gente deve tomar. E aí entra, como esse tema ele é bem amplo, né? Entra outros cuidados também, por exemplo, as diretrizes de diabetes, elas falam que se o indivíduo chega com a glicemia só pegar aqui o valor de referência pra gente, mas se eu não me engano, entre 100 e 125. Não, se ele chega com a glicemia com menos de 90, a gente precisa dar de 15 a 30 gramas de carboidrato para ele, de ação rápida, no caso de ingestão rápida, antes do treino, para ele poder treinar, para ele estar liberado para treinar. Senão a hipoglicemia, ela é certa, não tem o que fazer. Entendi. Chegar com a glicemia já muito baixa, vai começar a treinar, vai ter hipoglicemia com certeza. Então tem que ingerir ali um açúcarzinho antes para subir um pouquinho e poder treinar com segurança. Exatamente. Aí, por exemplo, assim, ó, menos que 90, a pessoa ela vai precisar sim ingerir ali o açúcar para poder treinar. Aí, por exemplo, se ela está entre 90 e 150, eu tenho que ter uma atenção. Eu posso treinar? Eu posso, mas eu tenho que ter uma atenção. Porque daí, imagina, chega com 90 a 150. Eu vou lá e dou um treino de musculação pesado para ele. Vai subir um pouquinho, mas vai baixar bastante. Então, eu posso ter também hipoglicemia. Se o indivíduo chega com a glicemia de 150 a 250, é maravilha. Aí tu pode tocar o treino sem medo, que vai estar tudo certo. Aí a glicemia vai subir um pouquinho, vai baixar, mas vai ficar sempre naquela faixa ali. E aí se eu chego com a glicemia muito alta, mais de 250, 350, aí já é um problema um pouquinho maior. Aí eu já tenho que... Aí tem outras estratégias para poder começar a musculação com ele, né? Ou o treinamento aeróbio, por exemplo. Mas sempre glicemia muito alta, treinamento aeróbio moderado, a gente consegue deixar a glicemia mais baixinha, né? Não sobe tanto e também não desce tanto. Ela fica mais estável. Legal, interessante. Então, se a glicemia já chegou muito alta, a gente vai evitar aumentar mais ainda. Então, a gente vai fazer um aeróbio moderado, certo? Exatamente. Se a glicemia chegou baixa, a gente ingere um açúcar e treina normal. E se a glicemia chegou ali moderada, a gente pode treinar normal. É isso? Perfeito, exatamente, isso aí mesmo. E aí, por exemplo, assim, a gente também tem outras questões, né? Se o indivíduo chega com a glicemia de 260, por exemplo, que é altinha, o que a gente pode fazer? O treinamento concorrente, por exemplo. Eu vou lá, começo pelo treinamento aeróbio, então eu vou manter a glicemia dele baixar um pouquinho, que é o ideal para eu poder fazer musculação com ele mais pesado. Então eu consigo misturar os dois treinos, mexendo na glicemia dele, e aí um acaba sendo uma alavanca para o outro. Pô, que massa, cara. Que legal essas estratégias. Muito bom. Cara, bacana. Você falou ali do treino intenso, né? Aí eu fiquei me perguntando aqui. O treino para hipertrofia, muitas vezes, ele é bastante intenso, né? A gente treina até a falha.
E isso acaba deixando o treino bastante intenso. A pessoa que ela é diabética, ela pode treinar até a falha? Sim, ela pode sim treinar até a falha. Claro, então, ó, a pessoa pode treinar até a falha? Sim, se a glicose dela estiver entre 150 e 250, por exemplo. Aí é bem tranquilo para ela treinar até a falha, porque vai ser intenso, né? Só que aí tem que cuidar. Uma outra coisa, o indivíduo diabético tipo 2, por exemplo, geralmente ele é obeso e ele nunca está acompanhado só pela diabetes. Ele também está acompanhado pela hipertensão. Então é mais uma doença que a gente tem no caminho, mais uma estratégia para poder enfrentar. Claro que daí seria assunto para outra live. Mas a gente também tem que cuidar nisso, né? Quando a gente vai trabalhar com o indivíduo diabético tipo 2 obeso, então ele é diabético, ele é também hipertenso, e aí é um problema. Mas o indivíduo ali chegou 150, 250, quero treinar até a falha com ele, segue o baile. Pode treinar. Daí a importância de você conhecer muito bem seu aluno, né? Às vezes eu chego lá na academia assim, tipo, não, me passa um treino aí. Não, calma aí. Eu preciso te conhecer, antes não vou passar um treino pra ti assim. Não, Senta aqui, colega, vamos conversar. E geralmente ele não fala nem treino, ele fala treininho. Ele fala assim, ó, porque o treininho parece que é uma coisa mais simples, sabe? Não é um treinão, faz um treinão pra mim. Ele chega assim, faz um treininho pra mim. Sempre tem um treininho. É muito bom, né? Mini treino. Mas legal, isso que você falou isso que você falou de se conhecer, geralmente o indivíduo diabético tipo 1, ele se conhece demais, porque ele é diabético há muito tempo. Então muitas vezes ele vai falar pro professor, professor, eu preciso comer isso, sabe, ele já vai entender, ele sabe quando vai ter uma hipoglicemia, por exemplo. Então já é bem mais tranquilo. O diabético tipo 2, que adquiriu na fase adulta, na fase idosa, quando ele estiver mais velho, por exemplo, aí já pode ser um problema. Ele não se conhece tanto, aí a gente tem que saber o que fazer quando ele tiver uma hipoglicemia. Bacana. É mais fácil então de lidar com o diabético tipo 1, aquele que nasceu já com a diabetes? Exatamente, muito mais fácil, porque ele vai entender já a doença, já acompanha ela há muito tempo. Teve dificuldade lá no começo, quando ele descobriu que é diabético, mas depois de um tempo ele já vai ter acostumado, vai saber qual insulina vai tomar, em qual horário para poder treinar. Então é bem mais tranquilo. Pô, bacana, muito legal. E tem algum cuidado extra que a pessoa... Espera aí, desculpa. Tá. E um treino, a questão que a gente falou do treinamento resistivo, o treinamento concorrente, né? O treinamento concorrente que é a musculação mais o cardio. Tem algum cuidado extra que a pessoa tem que tomar se ela quer fazer mais cardio, por exemplo? Cara, então, teria que ter esse cuidado se ela quer fazer o cardio antes ou depois da musculação, isso é importante. Porque, por exemplo, digamos que ela foi lá e fez musculação, fez um treinamento intenso na musculação, né? O que acontece? A glicemia dela tende a cair bastante depois do treino. E aí ela vai lá e vai fazer o cardio. Tudo bem que vai cair um pouquinho, mas vai cair. Então pode ser que ela tenha o quadro de hipoglicemia. Vai fazer também pode ser um problema, porque daí vai cair mais. É bem possível que tenha um quadro de hipoglicemia. Entendi. E aí, se ela tiver uma hipoglicemia, o que a gente faz? Aí voltou. Aí tinha dado uma cortadinha. Qual parte que eu parei? Cara, eu fiz uma pergunta, eu perguntei, e se ela tiver uma hipoglicemia, daí o que a gente faz? Ah, muito bom. Inclusive, depois, se você quiser saber também mais detalhadamente, lá no meu Instagram tem um vídeo sobre isso. Mas se a pessoa está tendo uma hipoglicemia, primeira coisa, tem que ver se ela vai... Primeiro tem que saber se ela está tendo uma hipoglicemia mesmo. Porque às vezes a pessoa se confunde, a gente se confunde ali nos sintomas, então tem que saber se ela está tendo uma hipoglicemia. Como é que eu sei que ela está tendo uma hipoglicemia? Eu pego minha canetinha, que é o meu glicosímetro, eu
tiro a glicose sanguínea dela e aí eu vou ver ali se realmente está tendo uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Então a pessoa, verifiquei, ela está tendo uma hipoglicemia. Eu preciso saber se ela está acordada ou se ela está consciente. Desculpa, se ela está desacordada ou se ela está consciente. Se ela estiver consciente, você vai dar ali o carboidrato para ela, entre 10 e 20 gramas de carboidrato. Pode ser, por exemplo, 2 fitinhas de mel. Dá para ela fitinha de mel, ela vai chupar o melzinho, 10 minutos depois ela vai estar bem. Já vai estar acordada, vai estar bacana. A glicemia dela vai ficar estável novamente. Se a pessoa estiver desacordada, o que eu faço? Que ela morda a língua, por exemplo, ou que a gente não consiga colocar o carboidrato, o açúcar na boca dela, a gente pega o melzinho, põe no nosso dedo, põe entre a bochecha e a gengiva dela, massageia e espera. 5 a 10 minutos, ela vai estar bem já também, já vai estar acordada, então é bem tranquilo. O que a gente não pode fazer? Socar mel nela, socar açúcar nela, porque daí a gente pode jogar para um quadro de hiperglicemia. Aí isso a gente tem que tomar cuidado. Sempre ali entre 10 e 20 gramas, mais ou menos, que aí tem 2 fitinhas de mel, daquela tem 10 a 20 gramas. Aí até você pode depois... Pode falar. Bacana, né? A gente pode até salvar uma vida assim, né? Cara, com certeza. Até o Igor Conterato, que é o professor da pós-graduação, que deu aula pra gente de diabetes, ele contou a história que perdeu uma aluna diabética. Ele perdeu uma aluna diabética e não foi erro dele, foi um erro da mãe. Foi um erro da mãe, porque a moça estava passando mal, ele foi pegar o glicosímetro e a mãe falou, não, eu sei que é hipoglicemia, joga mel, eu sei que é hipoglicemia. Ele falou, não, mãe, a gente precisa saber se ela falou, não, eu sei que pode dar, minha responsabilidade. E era hiperglicemia, não era hipoglicemia. E aí, levou para o hospital, mas não rolou. Bem triste. E rocha, cara... E eu até aí nada a ver com esse assunto, né? Depois, no momento, se tu quiseres, a gente na pós-graduação a gente aplicou os treinamentos com o aeróbio para verificar a glicemia, para ver se realmente a teoria batia com a prática. Resultados bem interessantes, bem massa. Massa, legal. Cara, deixa eu só ver. Tem uma pergunta que fizeram aqui. Ah, não, uma pessoa mandou solicitação sem querer. Cara, legal. Essas eram as perguntas que eu tinha separado para a nossa live de hoje. Se você gostaria de complementar, dizer mais alguma coisa, fica bem à vontade, tá? O pessoal também, se tiver alguma dúvida, esse assunto não é simples, né? É um assunto complexo, mas muito bacana, muito interessante, pode até salvar uma vida. Cara, então, em relação a complemento, para uma dica, né? Para todo mundo que trabalha na sala de musculação, a pessoa às vezes pensa assim, eu sou personal e eu não tenho nenhum aluno diabético, tá tudo bem. Mas se ela trabalha numa sala de musculação, provavelmente alguém que treina lá tem diabetes. É o exemplo da Incorpore, por exemplo. Conheço já 3 pessoas que têm diabetes. E eu descobri depois que elas souberam que eu trabalho com alunos diabéticos. Então é importante a gente realmente saber como prescrever o treino, saber de que maneira eu posso ajudar a pessoa se ela estiver tendo um caso de hiperglicemia. Muitas vezes a gente na faculdade não aprende isso. Então a faculdade é pouco para a gente precisa realmente buscar mais informação de fora, fazer curso, fazer pós-graduação, precisa se estudar se a gente quiser se especializar nisso. Aí se a pessoa fala para mim, Carrão, mas eu não quero saber de treinamento para diabético, eu não quero trabalhar com esse público, eu quero trabalhar com qualquer outro público que não seja diabético. Então, não atenda um indivíduo diabético, passe ele para alguma pessoa. Porque às vezes acham que é simples trabalhar com algum público e pode ser extremamente perigoso. Então, o ideal é ter humildade e falar para a pessoa, eu não trabalho com esse público, conheço uma pessoa que trabalha e vou te indicar para ela. Não é nenhuma indireta para ninguém, tá? Não, inclusive, eu ia te falar isso agora, né? Tá aí a importância de, se você que está assistindo essa live tem diabetes, conhece alguém que tem diabetes, procurar um profissional que seja especialista, né, especializado nessa área de populações especiais,
que conheça bastante sobre diabetes ou a sua doença, sua particularidade em questão. Até, inclusive, aconteceu uma história semelhante. Uma pessoa da minha família, sempre tem aquela pessoa da família, se formou em educação física, monta um treino aí pra mim, né? Aí teve essa pessoa da minha família que veio, se formou em educação física, monta um treino aí pra mim. E eu já conhecendo essa pessoa, eu falei assim, fulano, você tem diabetes, tem hipertensão, obesidade, é um caso muito complexo, eu não vou montar um treino pra ti. Nem que se me pagasse, eu ia passar você adiante. Então, cara, não vou montar um treino pra ti, é melhor tu encontrar alguém que realmente estude e entenda bastante dessa área, porque não é um conhecimento geral, é um conhecimento muito especializado, muito específico. Perfeito, perfeito. É igual, por exemplo, assim, ó, a pessoa chega pra mim e fala assim, cara, eu quero trabalhar, eu quero hipertrofiar, por exemplo, ou eu quero correr. Eu sei sobre hipertrofia? Sei, a gente consegue fazer isso? Consegue. Eu quero correr. Eu sei sobre treinamento para corredores? Sei um pouco, estudei, vi na faculdade, fiz alguns cursos, sei. Mas, pô, eu conheço tanta gente boa, conheço o Otto que trabalha com hipertrofia, conheço muitas pessoas que trabalham com corrida, então não tem por que eu não indicar só para um cliente a mais, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Posso estar colocando a saúde de alguém em risco, posso estar prometendo alguma coisa que eu não posso entregar. Então, às vezes, vale mais a pena realmente ser humilde e falar assim, não, pô, conheço um cara que entende mais do assunto. E aí é melhor. Com certeza, melhor para todo mundo, né? E o Márcio mandou uma pergunta bem legal aqui, que a gente chegou a citar bem lá no começo da live, ele ainda não tinha chegado. Ele perguntou, Gabriel, se diabetes infantil é diferente de diabetes em adulto e idoso. Então, ela não é diferente. Ela não é diferente. Geralmente, a diabetes infantil, ela vai ser um diabético do tipo 1, né? É muito difícil uma criança ela chegar num ponto de uma alimentação péssima para virar diabética. Mas acontece. O que é muito triste. Mas geralmente o que difere é que essa criança, geralmente ela vai ser diabética tipo 1, e esse idoso aí pode ser dos dois, tanto diabético tipo 1 quanto diabético tipo 2. Mas a fisiologia da doença ela é a mesma. Bacana. O tratamento, e aí, como ele não estava lá... Legal. Aí, como ele não estava lá no início, eu só vou repetir o que você tinha dito, que aí é muito mais comum a diabetes tipo 2, né? Que é aquela... talvez ele esteja dizendo a infantil, que eu pensei, né? Sendo mais leigo nessa área. A infantil nos parece que é a tipo 1 e a do adulto idoso do tipo 2. Não é isso, né? Mas vai ser maior a prevalência da tipo 2 em toda a população. Então, adultos e idosos podem ser tipo 1 ou 2, né? Mas geralmente vão ser 2, porque tem muito mais quantidade. E a criança geralmente vai ser tipo 1, porque ainda não deu tempo de ser tipo 2. A alimentação não é tão ruim assim, né? Isso é muito bom, né? Ainda não deu tempo de ter uma vida muito ruim. Não, mas perfeito. Sua análise foi ótima, é isso mesmo. Legal. E bacana, gostaria de complementar com mais alguma coisa, Gabriel? A gente ainda tem uns minutinhos. Cara, eu acho que é isso. Anotei aqui uma. Não, mas eu acho que. Deixa eu ver mais alguma coisita aqui. Tinha aquelas perguntas do. Fala lá. Como eu trabalho principalmente com populações especiais, eu nunca tinha pesquisado a fundo a relação da insulina com a hipertrofia, né? A gente sabe que ela tem um papel fundamental, mas eu nunca tinha realmente, não, vou entrar a fundo nisso. E aí, estudando para a live, que a gente estuda um pouquinho também, estudando para a live, eu estava lendo, bem interessante, que a gente tem que tomar doses de insulina extremamente altas para conseguir ter algum ganho, que chega a ser, depois até se alguém quiser o artigo, chega a ser até 5 vezes mais do que a gente já tem de insulina. E aí que vem o problema. Aí pode ser um problema essas doses altíssimas de insulina, para ter mais hipertrofia, por exemplo, a gente pode avisar para o nosso pâncreas que, tá tudo bem, a gente tem insulina, pode produzir menos. Aí, se a pessoa parar de tomar, já era.
o pâncreas está produzindo menos insulina porque ele entendeu que a gente já tem. E aí a gente não tem insulina suficiente para jogar essa glicose para os músculos e tudo mais, para os órgãos, e aí a gente vira um diabético, por exemplo. Caramba, velho, olha só, isso eu não sabia. Só fazendo uma contextualização para a galera, os hormônios têm um papel fundamental no ganho de massa muscular, né? Principalmente a testosterona, o GH, que é o hormônio do crescimento, e a insulina, o IGF-1. E então esses hormônios são responsáveis em grande parte pelo crescimento muscular. Então a insulina, que está presente ali na vida do diabético, ela é um dos hormônios responsáveis pelo ganho de massa muscular. E às vezes as pessoas que querem um ganho de massa muscular mais rápido, acima do limite natural do corpo, recorrem ao uso externo desses hormônios, colocando hormônio de fora para dentro da corrente sanguínea, com o objetivo estético de acelerar. E aí isso traz consequências, né? Geralmente o que acontece? A gente já produz todos esses hormônios em uma certa quantidade. Quando a gente coloca de fora, igual o Gabriel falou, o corpo entende que já tem muito, ele percebe, opa, já tem muito aqui, eu devo estar produzindo demais, vou parar. Aí ele para de produzir, e aí que geralmente dão os problemas, né? Pode dar, por exemplo, o mais comum a pessoa, o hormônio, a testosterona, por exemplo. O hormônio responsável pela libido, né? Pela libido, entendeu? Aí, por exemplo, parou de produzir, faltou, sacou, né? A insulina, por exemplo, hormônio relacionado a diabetes. Tomou demais, depois parou de tomar externo, parou de produzir, pode acabar se tornando diabético. Então sempre tem esse risco, né, relacionado a essa ingestão, essa reposição, ou colocar o hormônio para dentro, digamos assim. Com certeza. E até uma perguntinha que uma aluna minha, falei para ela, né? Eu atendo uma aluna que está fazendo medicina, e aí eu falei para ela assim, 8h30, assiste lá, tem uma live sobre diabetes, hipertrofia e tudo mais. Aí ela me fez uma pergunta que eu fiquei pensando muito nela. Ela falou assim, pô, o diabético tipo 1, ele toma insulina. Será que ele vai hipertrofiar mais? Será que ele vai conseguir hipertrofiar mais por tomar insulina? E aí a gente vê por dois motivos que não, né? Porque ele vai tomar a insulina necessária para ter aquela regulação da glicose sanguínea, ele vai tomar um valor que seria o natural, que ele teria que ter. E aí, como eu trouxe ali o artigo mostrando que a gente tem que tomar 5 vezes mais a dose que a gente já tem para ter algum ganho na hipertrofia. Então, não, o indivíduo que é diabético tipo 1 e é insulino dependente, ele não vai hipertrofiar mais por tomar a insulina dele de forma natural, né? Que o médico prescreveu a quantidade exata. Então não adianta você, magrinho, que está em casa, querer burlar o sistema, chegar no médico, burlar ali o seu exame para dar lá que você tem diabetes e receber uma prescrição de insulina que não vai adiantar naquela quantidade, não vai hipertrofiar mais com isso, certo, Gabriel? Exatamente, exatamente. Você tem que entrar em contato com o Otto Leone e agendar e comprar sua consultoria ou seu curso. Aí você vai ter os caminhos para hipertrofia sem fim. Isso. Exatamente, sem anabolizante, sem bomba, sem hormônio, sem nada. Só o que já tem aqui dentro. E eu vou aproveitar e ler a pergunta aqui da Paula Mello. Ela perguntou: quem tem escoliose ou lordose precisa de um treino específico ou pode treinar normal? Vou deixar contigo, Gabriel, que estuda essa parte da populações especiais, mas eu também posso complementar a sua resposta, tá? Perfeito, perfeito. Acho válido cada um falar um pouquinho. Em relação à escoliose ou... Ela falou ali, né, escoliose ou lordose. Só uma contextualização rapidinha. A lordose todo mundo tem. Geralmente o que tem problema é a hiperlordose, que daí é essa acentuação da curvatura da lordose lombar. Mas aí, entrando na pergunta, precisa de um treino diferente? Na minha visão, primeiro a gente precisa ver se a pessoa sente dor ou não. Isso é muito importante. Ver se a pessoa que tem escoliose ou tem hiperlordose sente dor na coluna. Se ela não sente dor, geralmente a gente não tem muita restrição em relação ao treino, mas se ela sente dor, o que a gente pode fazer? Ver os movimentos que ela sente dor e tentar, de alguma forma, identificar o porquê ela sente dor. A gente pode trabalhar os músculos ali perto da nossa coluna para reforçar toda aquela região
para evitar muito movimento e aí evitar algum tipo de dor. Trabalhar exercícios que trabalham o core de maneira geral, né? Então, toda aquela região ali, fortalecer o centro do corpo, que aí pode ajudar essa pessoa que tem a escoliose ou tem a hiperlordose lombar. Bacana, concordo contigo. Deixa eu só responder o André Valdemir 57, que diz que é super meu fã. Eu não tô aguentando aqui a empolgação, o sorrisão de orelha a orelha. Obrigado, André, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à live. Fico muito feliz por você acompanhar meu trabalho. E respondendo a Paula Mello, né, complementando a resposta do Gabriel, concordo com tudo que ele falou. Reforçar a musculatura em volta da coluna é extremamente importante. Ver se sente dor. Às vezes, for um grau mais acentuado. Né? Para quem não sabe, a escoliose seria tipo isso, né? Seria ter aquela coluna em S olhando de lado, né? A coluna torta de lado. E a hiperlordose seria tipo o bumbum muito arrebitado, né? Então, essas duas curvaturas anormais da coluna, digamos assim, elas são causadas por um encurtamento de determinados músculos, digamos, de um lado está puxando demais, do outro está puxando de menos, não está conseguindo contrabalancear a força. Então, aqui está forte, aqui está fraco, acontece essa descalibra a articulação, digamos assim. Igual eu falei, né, com a Bianca Jaime Personal, que estava no início dessa live, que ela é especialista em postura, correção postural. Nesses casos, Paula, igual o Gabriel falou, tem que avaliar se tem dor e você pode corrigir, ou pelo menos melhorar bastante com os exercícios adequados. Por exemplo, alongar onde está muito forte, né? Então, digamos que a pessoa está assim, né? Então, aqui está muito forte, aqui está muito fraco. Então, você pode alongar aqui e fortalecer aqui para equilibrar, ou pelo menos melhorar o seu quadro. E se pode treinar, então você pode melhorar. E se pode treinar normal, igual ele falou, depende se sente dor. É importante fortalecer o core, principalmente e ainda mais no início, em isometria. Então, sempre fortalecer em isometria, que é sem movimento. Por exemplo, ó, fazer um exercício para o punho aqui. Ó. Isso aqui é dinâmico, tá? Isso aqui é dinâmico, tem movimento. Isso aqui é isométrico. Ó, tem uma carga no meu punho, tá vendo? Eu tô fazendo força, mas ele não está se movimentando. Então tá trabalhando em isometria, os músculos estão trabalhando sem se movimentar. No caso, sempre o exercício isométrico, ele vai ser mais seguro. Trabalhar a sua articulação sem movimentar te traz mais segurança. Então, no início, pode ser o caso de você fazer um exercício isométrico para a musculatura da coluna, prancha lateral, perdigueiro, esses exercícios que não movimentam, não fazem flexão, nem extensão, nem rotação da coluna, e mesmo assim trabalham a musculatura para te dar mais segurança, para posteriormente você poder acrescentar, por exemplo, os abdominais, as extensões lombares. Então eu diria que você deve cuidar principalmente com os movimentos de coluna. Flexão, extensão e rotação da coluna, você deve cuidar mais. Começar com exercícios isométricos que são mais seguros para depois progredir, tá, Paula? Mas de resto, bem tranquilo, tá? Você pode treinar normal, sempre que a sua coluna estiver neutra, ereta, na postura anatômica natural, não tem problema. Fazendo exercício para braço, fazendo exercício aqui, ó, para peito e ombro, costas, até um agachamento, stiff, com as costas retinhas, não tem problema nenhum, vai ser muito bem-vindo. Mas sempre que possível, ter o acompanhamento de um profissional para te indicar os melhores exercícios, tá, Paula? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. E até porque, assim, ela tem que confirmar mesmo se ela tem, né, realmente, por exemplo, uma escoliose. Às vezes, o problema é no pé, aí reflete na nossa coluna e aí a gente pode estar, tem a coluna torta. Às vezes é um pé pronado, por exemplo. Ou às vezes eu tenho um trapézio de um lado muito ativado, então eu tenho o ombro mais alto que o outro. Aí eu olho no ombro, eu tenho escoliose, olha só como é que tá. Às vezes é só um músculo que tá um pouquinho tensionado, que aí entra essa parte do alongamento que você falou, que aí resolve. Exato, porque aí, por exemplo, digamos que o problema tá no pé. Você pode fazer o alongamento que for, né, resolver aqui o quanto for, o problema vai voltar, porque você resolveu a consequência do problema e não a causa dele. A gente tem que ir direto na raiz. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele precisa melhorar bastante a postura. A questão, ele tem uma hipercifose, né? Ele tem as costas muito abertas, digamos assim, o peito fechado.
E aí, eu, numa avaliação mais completa, reparei que o problema dele partia lá do quadril. Ele não tinha flexibilidade no quadril de fazer isso daqui, né? Levantar a perna assim, ele não conseguia. Então, toda vez que ele precisa levantar muito a perna, ela não vem. E aí ele compensa flexionando a coluna. Então, sempre que ele vai sentar, sempre que ele vai fazer uma coisa, ele não consegue ficar ergue. Ele faz isso aqui. E isso aqui é um reflexo lá de baixo. Então, aí que está a questão da importância da avaliação. Exatamente. Legal. Estamos quase finalizando, está quase dando uma hora de live, que é o nosso limite. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é a hora. Gabriel, se quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade. Eu tô tranquilo, acho que já foi muita informação pra galera. É porque é um conteúdo pesado, né? Bastante coisa envolvida. Pesado igual um diabético? Tipo 2. Tipo 2. Beleza, cara. Então, obrigado, gente. Muito obrigado a todos que estavam aí assistindo a live, que acompanharam até o final, que participaram. Isso é muito motivante pra gente, passar aqui conteúdo para vocês. E obrigado também à participação do Gabriel, de ter disponibilizado o tempo dele para vir compartilhar um pouco do conhecimento, o que ele estuda. E agora é a sua vez, Gabriel. Se quiser falar teu Instagram para a galera, para o pessoal acompanhar teu trabalho também, você faz alguns conteúdos, posta coisas bem legais sobre trabalho no seu Instagram, né? Queria agradecer então também ao Otto pelo convite. É sempre um prazer estar te acompanhando nessa caminhada aí. Que realmente com muito prazer, né? Veio desde sempre aí comigo, lá da graduação. E aí sempre que também quiser, cara, só chamar. Sempre que eu precisar, vou te chamar também. Agradecer a galera por acompanhar, por fazer as perguntas, por realmente ir atrás disso. É bem importante a gente saber mais sobre essas patologias em geral. E aí meu Instagram é Gabriel Carrão Personal, para quem quiser me seguir. Estou sempre publicando conteúdos lá, principalmente sobre populações especiais ou para pessoas que querem. Manda uma mensagem, estou sempre aí disponível para trocar informação, para responder pergunta. É sempre um prazer poder contribuir para crescer ainda mais a área da educação física e, enfim, cuidar de todo mundo. Bacana demais, cara. É isso aí. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado e nos vemos na próxima.